Olá, eu sou Alex Calazans, sou trabalhador da Quinta de Luz, faço parte do corpo dirigente da casa e estou aqui para a gente conversar, bater um papinho sobre espiritismo. Tem um vídeo anterior a esse, onde eu trouxe a perspectiva, a temática da importância do espectro solar nas nossas vidas, né? Da importância da energia do Sol na nossa caminhada, na organização da nossa caminhada sobre a face da Terra. Esse vídeo está na internet, está lá no nosso Instagram, no YouTube. Quem quiser pode ir lá e dar uma olhada que vai entender melhor a sequência. A proposta é trazer uma sequência de vídeos nessa temática para a gente entender o que é os estudos espíritas a respeito do magnetismo, a respeito de energia. Porque o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, junto com a sua equipe, que o auxiliou para todo esse trabalho maravilhoso que é a codificação, eles fizeram diversos estudos científicos, onde esses estudos foram publicados em forma de artigo num periódico que existiu por 11 anos. E todos esses estudos, esses experimentos estão disponíveis gratuitamente na internet. Só é colocar lá, Revistas Espíritas, que vocês vão ter acesso facilmente a todos esses artigos lá publicados pelo Kardec, a partir dos seus estudos junto com a sua equipe. Então, no vídeo anterior, eu falei a respeito de toda uma organização que o espectro solar nos dá, ao preencher todos os cantos da atmosfera terrestre em frequências que vão do vermelho ao violeta. Ou seja, abaixo do vermelho é infravermelho, é calor que não nos faz efeito. Tá? Acima do violeta é o ultravioleta. São ondas lesivas à nossa matéria orgânica. Então, nós nos organizamos nesse espectro. Que organização é essa? Que organização energética é essa dentro do espectro solar? Vamos conversar hoje para a gente entender mais esses aspectos e falar das energias mais básicas que organizam o nosso corpo físico, que ajudam na organização, que pautam essa organização do nosso corpo físico e o que essa energia determina em nós. Vamos lá. Se a gente pega as energias de base, tá? Que vibram entre o vermelho e o violeta, a gente tem o vermelho, o laranja e o amarelo. Frequências. Eu cito cores para exemplificar frequências. Cor é frequência, som também é frequência, não é? Então, quando eu falar em cor, eu estou falando frequência. Frequência é essa, não é? Organizada, nos ofertada pela essa energia do espectro solar que nós vivemos aí imersos. Então, a gente pode subdividir essas frequências. Eu falei nas basais, vermelho, laranja, amarelo. A gente pega uma frequência verde, que é uma intermediária entre as frequências de base que pautam a nossa vida terrena, tá? Enquanto matéria biológica, os nossos instintos, as nossas emoções. Vamos conversar a respeito disso. Nessa transição, tá, a gente tem o verde. Transição para quê? Para frequências mentais e espirituais. Então, o verde é uma frequência sentimental. Isso vai ser temática de um outro vídeo, tá certo? E o aspecto superior, nessa subdivisão didática, isso está o tempo inteiro em trânsito, nos permeando, a gente vivendo nesse meio. Só que eu estou dividindo aqui de forma didática, para o entendimento, para a gente compreender melhor. Então, as frequências mais elevadas, mais superiores, aí nessas frequências vem o azul, o índigo e o violeta.
Então me proponho com vocês a gente fazer o seguinte, nessa organização. A gente tem esse vídeo onde a gente vai falar dessas temáticas, ou dessas frequências de base, né, que pautam mais a nossa vida biológica, até o trânsito de nossas emoções, também através dos órgãos. E eu trago mais 2 vídeos a respeito das outras subdivisões. Então a gente pode dividir em 3. Não é isso? As frequências de base, vamos lá. Vermelha, laranja, amarela. A frequência de transição, uma frequência verde, transição para aspectos mais elevados, mentais e espirituais. E as frequências mais elevadas, o azul, índigo e violeta. E aí a gente se organiza, isso pauta a nossa caminhada terrena. Quando nós geramos um corpo biológico, a partir de um poder magnético para nos manter aqui nessa atmosfera, não é, que sofre uma ação da gravidade. A gravidade é um magnetismo, então a gente precisa de um poder, de uma organização magnética em nós para a manutenção da matéria biológica. Aí a gente tem células que trabalham o tempo inteiro com energia, com trânsito de elétrons. Né? Esse trânsito de energia composto por esse conteúdo magnético, tá? Ao entrar em contato, em colapso no bom sentido, né? O colapso é o ponto de encontro que gera um resultado. Então, ao entrar em colapso com essa energia do espectro solar, ele forma um campo. Tem gente que chama assim, um ovo, né? Um halo que nos circunda, um halo ovoide que nos circunda, mais ou menos aí do tamanho de uma envergadura, a gente com os braços abertos ou levantados, isso também na mesma dimensão para o chão, abaixo do chão mesmo, penetrando, né? Passa dos nossos pés e nesse diâmetro de uma envergadura, nós vivemos imersos. Então, tudo que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente age, faz parte o tempo inteiro da nossa caminhada aqui na Terra. 100% dos estímulos a gente grava nesse halo energético que fica no nosso entorno. Tá? A gente chama esse halo de aura, né? A gente chama esse halo energético de aura. Ou seja, essas informações são organizadas mediante essas cores, essas frequências que falei, que vão do vermelho ao violeta, mas elas mantêm-se em circulação no nosso entorno, não se dissipa no ar porque tem uma energia magnética. E o fluxo dela de acordo com os elétrons, com uma energia compondo uma energia eletromagnética no nosso entorno. Obviamente, não é um trânsito de elétrons organizados de uma maneira que acenda uma luz, né? Que deixa a bateria do celular funcionando, que está gravando aqui nossa conversa. Não é bem assim, mas são os mesmos elétrons. Tá? Isso é um estudo quântico, é algo que é um desdobramento de todo o magnetismo trazido pelo Espiritismo, né? Porque o Allan Kardec tem um artigo que ele fala a respeito disso, que ele diz o seguinte: não há como separar magnetismo de espiritismo, porque os dois são a mesma coisa. No Brasil, para o entendimento devido, acredito que ao nossa cultura, né? Um aspecto cultural, religioso, social, a gente trouxe do espiritismo muito a questão da moral espírita. Mas existe, como eu falei lá nas revistas espíritas, livros da codificação espírita falam disso, todo o aspecto energético que pode ser estudado. Tá? Pode ser estudado porque está lá, registrado, praticado nos centros espíritas, tá? Na Quinta de Luz, por exemplo, né? Em alguns centros espíritas, na Quinta de Luz, por exemplo, a condição energética para a nossa organização, para os nossos tratamentos, tá? Para a nossa melhora. Mas o papo aqui é a gente falar, o momento é a gente falar da temática das 3
primeiras cores que a gente diz que formam as frequências de base. Essas frequências pautam o nosso aspecto orgânico e emocional. O que são emoções nesse contexto? É aquilo que flutua em nós. Raiva, ansiedade, preocupações, tristezas, medos. Então, nós não vivemos o tempo inteiro num aspecto desse. A gente flutua. E as emoções estão ligadas à cor laranja. Perdão, à cor amarela. Tá? A cor amarela. Elas são uma frequência do espectro amarelo. E elas são sentidas, são absorvidas pelo organismo, elas transitam no nosso corpo físico a partir de uma interação que essa frequência amarela faz com a cor laranja, que está um pouquinho mais abaixo, né? Então, as emoções, o ambiente daquilo que precisamos acalmar, né? Acalme as suas emoções. Então, acalme a ansiedade, a raiva, a tristeza, o medo e as preocupações. Então, o trânsito dessa energia para ser absorvida pelo corpo físico, ele passa pela cor laranja. Ele sai da amarela e vai para a laranja. Tá? A frequência do laranja, esse espectro, né, do laranja, ele compreende um trânsito, os canais de trânsito da energia emocional amarela para o corpo físico, que seria a matéria biológica, os reflexos e os instintos da coloração vermelha. Então, estamos fazendo os links, vamos lá, ó. A gente tem o amarelo e tem o vermelho. No meio, o laranja. Então, o laranja dá esse trânsito. No laranja, nessa frequência laranja, estão, por exemplo, os meridianos e a acupuntura. Eles fazem parte, são canais, rios de energia em nós, né? Artérias energéticas em nós, que trazem as emoções para a absorção do corpo físico. E essa frequência laranja nos dá a noção de materialidade. A gente sai de um âmbito emocional, descendo, a gente tem a noção de materialidade. Como organizar a matéria no nosso entorno, tá? Na nossa caminhada, para que ela nos sirva. Aí também está o nosso poder de conquista, que muitos entendem como a sensualidade. Seria também o nosso poder de conquista. Vibra nessa mesma frequência. Está a nossa relação, por exemplo, com os aspectos materiais, com o dinheiro. E tudo isso é transmitido para o corpo físico. Então, na coloração vermelha, na frequência do vermelho. Quando eu falo cor, estou falando de frequência, tá? Já disse isso várias vezes. Então, na frequência do vermelho está o corpo físico. Os nossos instintos de preservação, os nossos reflexos, tá? E tudo que nos pauta em termos de sobrevivência e vitalidade. Então, um bebê, né, um recém-nascido, ele, para quem muitos já conhecem, mas para quem não conhece, ele é dotado de reflexos primitivos. Ou seja, ele tem um reflexo de susto. Se você faz que vai derrubar ele assim, ele abre os bracinhos. Tem aquele reflexo de sugar, que você toca na bochecha e ele vira para tentar sugar. Você tem um reflexo plantar, que é a planta do pé. Você toca e ele tenta pisar. Por quê? Porque são reflexos da coloração vermelha, dessa faixa frequencial vermelha, que garantem um estímulo de base para que ele aprenda os movimentos da vida, a se alimentar, a se locomover, a se defender, a se reproduzir. Então,
Aí é interessante, é um dado interessante. Tem o reflexo de busca do divino. Então nós já nascemos, mesmo sem uma consciência plena disso, com um ímpeto que nos impulsiona, uma centelha que nos impulsiona a buscar o divino. Claro que a gente vai desenvolvendo o nosso contato com esse divino. Por exemplo, a mediunidade, ela é um aspecto, uma frequência inerente ao sétimo chakra, né? A sétima frequência. Chakra é porque vai vindo as ideias na mente, né, do que a gente vai falar, da sequência que a gente pode dar, então eu trago nomenclaturas, enfim. A gente está falando apenas de frequência e vocês, se não entenderem, perguntem no vídeo, tragam algum questionamento nos comentários do vídeo, tragam algum questionamento que a gente vai aí conversando ao longo da jornada. Mas a gente falou dessas frequências que se sobrepõem, ó. Quem está em cima sobrepõe quem está embaixo. Então, das frequências emocionais, seriam também as frequências do ego, tá? As amarelas. Abaixo estão as frequências laranja, aquelas que se sobrepõem, aquelas, aliás, que fazem contato, que fazem a comunicação do emocional com o nosso corpo físico, com a nossa biologia, num sentido mais amplo, com o nosso organismo. Então fazem esse contato e nos dão a noção de como organizar a matéria no nosso entorno, tá? E as frequências vermelhas, que são as frequências instintivas, reflexos, instinto de sobrevivência, manutenção da matéria orgânica. E aí a gente vai falar muito mais sobre isso ao longo da caminhada, vai voltar a cada tema desse, mas a gente vai entender a organização que o espectro solar nos dá inicialmente, didaticamente dessa forma, dividindo em 3. As frequências de base foram a temática desse vídeo. A gente vai trazer a frequência intermediária e vai falar das 3 superiores. Muito bem? Então, obrigado a todos, desejo muita paz, estejam sempre na paz do Cristo e busquem a harmonia em vossos corações. Até a próxima!